Salmo 84, meus irmãos, não é um salmo escrito segundo a narração aqui, o cabeçalho desse salmo, conforme está na versão nossa, todas de vocês, deve estar escrito, é um salmo dos filhos de Corá. Se você observar aí, então não é um salmo de Davi, mas é muito parecido com o que Davi escrevia. Então, o Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pode sentar e mais uma vez, feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento em que a tua palavra foi lida, nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, com teu Espírito Santo, abençoe todas as palavras que serão ditas nesta hora. Nós clamamos ao Senhor, que nesse instante, abençoe a transmissão e a recepção desta palavra, porque sem ti, nós não temos qualquer condições de falar, sem ti nós não temos qualquer condição de ouvir. Por isso nós te pedimos a ação do teu Santo Espírito aqui nesta noite, neste lugar, para a glória do teu santo nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Antes de deixar a Bíblia aberta, eu vou voltar daqui a pouco a esse texto. Aqueles que têm filhos pequenos, eu não tenho mais, aliás eu tenho 3 filhas pequenas. Eu tenho uma de 1 ano e pouco, eu tenho uma de 2 anos e pouco, e tenho uma de 8 anos e pouco. Minhas 3 netinhas, que são filhas dos meus filhos. E a Bíblia, você já viu a palavra avô na Bíblia? Quem já viu a palavra avô na Bíblia? Não tem. A Bíblia não fala de avô. Fala filhos e os filhos dos teus filhos. E quando se referia a Abraão, chamava ele de quê? Pai Abraão. Então, veja bem, a Bíblia até vai falar de uma avó, e apenas de uma. Como era o nome dela? Lloyd. Ela era avó de quem? De Timóteo. Mas a Bíblia, quando fala, entendeu, dessa geração, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, e é maravilhoso, não é, ter filhos dos filhos. Eu tenho loucura por minhas netinhas, meus irmãos. E quem ainda não tem, vai ver, não é? Eu já tenho falado a uns casais que casaram recentemente, cuida, porque é maravilhoso, não é? Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente viajava para Pernambuco, vocês sabem, eu sou pernambucano, e férias todos os anos a gente ia para Pernambuco. Quando esses meninos estavam no carro, eles iam atrás, e no tempo que eles eram crianças, não tinha negócio de cadeirinha para as crianças, não tinha cadeirinha, não tinha nem cinto de segurança, até porque não dava para eles o cinto de segurança, e nunca houve nenhum problema, tá bem? Mas a briga deles era quem ia no meio ali, entre uma cadeira e outra, atrás, porque quem ia no meio ali tinha visão, né? Como eu tinha 3, aí a briga, ali, o casal está ali confirmando. Eu não sei se Jacques Aleede, eu sei que alguns outros aqui já fizeram viagens longas de carro, mas o que ocorre? Quando a gente saía para Pernambuco, que no primeiro lugar, Várzea Grande, ele já perguntava, já chegou? Já está chegando? Eu não sei se os seus fazem isso também, faz, né, Jacques? Né? Ivonildo não se lembra mais não, lembra, Ivonildo?
Quando você viajava, elas faziam assim, Elsa. A menina perguntava, pai, já está chegando. Quando saía, né, certamente vocês devem ter ido para Salvador alguma vez com eles, assim, ou para outros lugares. E aí, viu, Crédito? É assim. Quando a gente saía, quando chegava em Várzea Grande, já está chegando. Rio Verde, já está chegando. Irecê, já está chegando. Não estava nem no início. São 1.000 e poucos quilômetros lá para a minha cidade. A gente saía de manhã, 5 horas, ia chegar em casa de noite, né? Fazia todo o percurso num dia só. Algumas vezes eu pernoitava em Petrolina, que é a metade do caminho, né? Eu tenho amigos lá, e às vezes ocorria, mas na maioria das vezes a gente tira direto. Mas por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás fico, prossigo. Meus irmãos, o nosso alvo é Cristo, a nossa meta é Cristo, ainda temos muito pela frente para caminhar, nós ainda não chegamos lá. As crianças queriam já chegar, não, irmãos, ainda está longe, entendeu? Vamos, Paulo diz assim, esquecendo as coisas que para trás fica, prossigo para o prêmio da soberana vocação. Então, tanto as coisas boas, todas as nossas conquistas, como as coisas desagradáveis que acontecem em nossas vidas. Paulo diz, eu esqueço tudo e prossigo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esta é uma palavra que eu dou aos irmãos no sentido de estimulá-los a continuarem a carreira cristã. Nós estamos passando de geração para geração. E uma geração vem pela frente, nós precisamos passar o bastão. Você conhece aquela corrida de bastão, que vai passando um para os outros? Nós vamos passando, né? Eu já cheguei à terceira idade, né? Não parece não, mas eu cheguei lá, entendeu? E nós vamos prosseguir. Para mim foi ontem que eu cheguei em Xique-Xique, né? Mas já tem mais de 30 anos, já tem 36 anos. E para mim, ainda não fiz nada. E nós temos que avançar, nós temos que prosseguir. Tem Gentil do Ouro para vocês alcançar, tem a Bahia para vocês alcançar, tem o mundo. Nós estamos em campanha, está lá o cartaz de missões mundiais. Estejam orando, estejam pedindo a Deus que use vocês para a glória do Senhor. Então, avancem, não é? Ainda tem muito chão pela frente. E aqui no Salmo 84, irmãos, qual é o meu propósito agora? Então, eu vou deixar lá Filipenses, que era o meu esboço aqui para conversar com vocês. Mas eu senti de Deus de estimulá-los a um amor maior pela igreja do Senhor. Hoje, lá em Gameleira, compartilhava esse texto com aqueles irmãos e dizia que esse era o meu propósito, levar aqueles irmãos, assim como eu creio que vocês também amam a igreja de Cristo, a que vocês se encantem mais com a igreja de Cristo, a que vocês se maravilhem mais com a igreja de Cristo, a que vocês amem mais a igreja de Cristo. Este é o melhor lugar do mundo. Eu não me refiro em si aqui à estrutura física desse templo. Não. Eu me refiro aqui ao que representa a igreja de Cristo, que somos nós, membros do corpo de Cristo. Não tem em Gentil do Ouro um lugar melhor nessa noite para estar do que estarmos aqui na presença do Senhor. E eu sempre usei como exemplo a minha mãe para amar a igreja. Eu toda a vida, entendeu? Eu nasci no lar cristão, eu experimentei a carniça do mundo durante alguns anos, Deus me resgatou, mas o amor pela igreja, piolho de igreja o tempo todo na igreja do Senhor. Porque se eu faltar um culto, eu me sinto fraco na fé. Um culto que eu falte, isso já me abate. Isso já causa alguma coisa em mim.
Há 35 anos eu realizo culto doméstico de oração às 6 horas da manhã. Quando eu comecei, eram todos os dias, exceção do domingo. Hoje, são 3 dias na semana, dia sim, dia não. Pode crer, eu fiz isso, alterei, porque eu fui chamado a atenção do meu sedentarismo. Era para fazer um dia caminhada e o dia culto de oração. Aí, durante 20 anos, era só culto, todo dia. Aí aí tem uns 10 anos que eu mudei para fazer um dia caminhada, um dia culto. Eu ainda não comecei a caminhada, entendeu? Mas o culto é dia sim, dia não. E a caminhada ainda não começou. Nós temos que ter cuidado, não me imite nesse sentido, de ser sedentário, né? A gente precisa caminhar, a gente precisa cuidar da saúde. Mas eu gosto, e já houve tentação de parar o culto matinal de oração. Como já houve, mas não consigo, está no automático, entendeu? Então, meus irmãos, eu vi na minha mãe um amor pela igreja. A minha mãe chegava 1 hora antes do culto começar, certo? E eu nunca vi na minha vida a minha mãe perder um culto sequer. Nunca. A minha mãe e o meu pai. Os dois. Nunca. Durante toda a minha vida. E hoje aí eu lembrava que minha mãe uma vez faltou o culto. Sabe o que foi? Foi na minha despedida lá na igreja, quando eu tive que ir para o seminário. A minha mãe não aguentou. Eu nunca tinha visto a minha mãe chorar também. Minha mãe não era de chorar. Mas minha mãe era o culto da despedida. Eu sou o caçula, entendeu? Ela me chamava de painho. A gente tinha uma intimidade muito grande. Eu tenho 9 irmãos, parte 1 o ano passado, agora eu tenho 8, né? Somos 9. E ela foi um exemplo nisso. Ela não perdia culto, ela chegava 1 hora antes do culto começar. Então eu via isso. E minha mãe, quando cantava, parece que ela estava no céu. Minha mãe, o pouco que minha mãe lia, ela aprendeu com a Bíblia. Ela não teve escola. Minha mãe, meu pai, mas o único livro que minha mãe leu na vida foi a Bíblia. Ela nunca leu outra coisa, só a palavra de Deus. E ela amava muito, então isso pegou. E eu dizia a meus irmãos que minha mãe não suportaria aquela frasezinha famosa que era a mais repetida de março de 2020 em diante. Sabe qual era a frase mais repetida de março de 2020 em diante? Quem lembra qual era a frase? Fique, hein? Aqui falava isso, fique em casa. A partir da segunda quinzena de março de 2020, o mundo todo foi visitado por uma tal de pandemia. E o que mais se ouvia era essa palavra, fique em casa. A minha mãe não iria ficar. Tem 14 anos que ela está no céu, com o Senhor. E ela não ia obedecer essa lei. Minha mãe gostava de estar, era na igreja. E outra coisa, quando estava em casa, ia para a casa dos vizinhos. Minha mãe gostava dos vizinhos. Ela ia para a casa de todos eles, entendeu? Ela gostava. Minha mãe não tinha se isolar em casa, não. Ela gostava de estar no meio de gente. E os filhos visitava todos. Ela gostava. Para onde estivesse morando, ela ia. Não tinha negócio. Fique em casa, não era com minha mãe. Entendeu? Eu imagino que ela também não ia usar aquela máscara que a gente usou durante tanto tempo, né? Todo mundo mascarado. Mas foi uma coisa. Então, fecharam as igrejas, foi proibido ter culto. Depois, quando voltou, tinha que se inscrever lá em Xique-Xique. Quando abriu para culto, só podia ir 50 pessoas. Uma irmã disse, minha gente, eu nunca imaginei que para vir um culto eu tinha que me inscrever. Logo, porque se passasse 50, não podia ir. Foi um tempo difícil. Escreveram alguns livros, não é? E um dos livros que foi escrito
dizer que igreja era, porque teve algumas coisas que isso aí era dispensável, não era necessário. Eu esqueço o termo que era usado. Então, a igreja não era uma coisa que você podia ficar sem igreja. Então, veio decreto fechando os templos, né? Igreja não é essencial. Era esse o termo. Foi escrito um livro sobre isso. Inclusive a igreja de Pupiara fez um retiro com esse livro. E depois no período da pandemia, já há uns 3 anos atrás, foi escrito um livro chamado Ame a Sua Igreja. Esse livro nós vimos lá em Xique-Xique, durante vários domingos, com toda a igreja. Ame a sua igreja. E o desejo que eu tenho é que você saia dessa noite aqui amando mais a igreja de Cristo, mais maravilhado com a igreja de Cristo, mais encantado com a igreja de Cristo, mais desejoso de estar sempre presente quando você puder, porque muitas vezes você não vai poder estar aqui, mas dependendo de você, esteja presente aqui, porque esta já é a vontade de Deus. Igreja não é invenção de homens. E nesse período cresceu ainda mais aquele movimento iniciado nos anos 80, chamado de desigrejados. Pessoas que dizem crer em Cristo, confessam a fé em Cristo, mas diz que não precisa estar na igreja. Por alguma coisa que aconteceu, se decepcionaram com a igreja e deixam de frequentar a igreja. Então, o desigrejismo existe. Não são pessoas que deixam a igreja, vai para o mundão, não. Só que isso é uma consequência que pode acontecer. Sai por uma coisa ou por outra que aconteça, e daqui a pouco não permanece mais. Então, o desigrejismo, ele tem crescido nos últimos tempos, porque, irmãos, nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Não existe igreja perfeita. A igreja, ela é formada de pecadores. Embora redimidos já por Cristo Jesus, embora já filhos de Deus, nós ainda somos pecadores. E vai acontecer muito de nós ofendermos e sermos ofendidos. E Jesus sabia tanto disso que ele ensinou: se teu irmão pecar contra ti. Ele não disse se teu inimigo pecar contra ti. Ele disse se teu irmão pecar contra ti. O que é que nós devemos fazer? Ele disse: se isso acontecer num só dia, 70 vezes 7, perdoe. Isso num só dia. Será que alguém pode ofender uma pessoa num dia só 490 vezes? Pois se acontecer, perdoe todas elas, está bem? Porque nós fomos perdoados por Cristo Jesus sem merecermos absolutamente nada. Então, se nós fomos perdoados pela graça de Deus, assim nós devemos fazer também, perdoar aquele que nos ofende e procurarmos viver em comunhão. Então, esse texto começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Veja, o salmista está dizendo aqui: como eu amo, né, a tua casa, Senhor, como eu amo o templo, como eu amo o tabernáculo. Presta atenção, naquela época em que isso foi escrito, não tinha templo como nós conhecemos. O templo era uma barraca. Ainda não tinha sido construído o templo de Jerusalém. Aquela barraca que Deus mandou que Moisés fizesse assim que eles saíram lá do cativeiro egípcio. A primeira coisa que Deus mandou o seu povo fazer foi um tabernáculo, uma tenda, que era um templo portátil, ou seja, desmontável. Por quê? Porque eles estavam peregrinando no deserto para a terra de Canaã. Eles não estavam num ponto fixo, eles estavam saindo em direção à terra de Canaã, numa viagem que poderia ter
gastado alguns dias, eles levaram 40 anos. Sabe por causa da rebeldia e da desobediência. Deus fez com que eles peregrinassem 40 anos no deserto. Então, Deus guiava o seu povo naquele deserto, de dia por uma nuvem, e à noite por uma tocha de fogo. Quando a nuvem parava, eles armavam a tenda. A tenda ficava armada no centro das 12 tribos de Israel. Ou seja, o templo era o local de adoração, era central na vida do povo de Deus. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor deve estar no centro de nossas vidas. Isso não pode ser desassociado de Deus. Nós só estamos aqui por causa de Deus. Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Então, eles tinham isso. Quando a nuvem se dirigia, eles desarmavam a tenda e prosseguia a caminhada. Quando a nuvem parava, eles armavam a tenda. Eles não saíam se Deus não saísse. Moisés disse: não me faça, Senhor, sair deste lugar se o Senhor não for comigo. Então, no Salmo 26, versículo 8, pode abrir a Bíblia, no Salmo 26, versículo 8, aí nós vamos ouvir uma palavra de Davi. Salmo 26, versículo 8, olha o que está escrito: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside ou assiste. Que versículo, meus irmãos. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. O salmista no Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Qual é o meu propósito? É que nesta noite você saia daqui com mais amor no seu coração por essa igreja. Que você saia daqui mais maravilhado, porque o texto está dizendo aqui: a glória do Senhor assiste aqui neste lugar, ou seja, na igreja de Cristo. Por isso Davi amava. Ele não amava aquelas cortinas, ele não amava aquelas madeiras, ele não amava aqueles objetos em si. Ele amava a presença do Senhor ali no meio do seu povo. É por isso que eu estou tentando aqui levá-los a ficarem mais gratos a Deus por esta obra gloriosa que Ele levantou aqui em Gentil do Ouro, a sua igreja, e agradecermos a Ele e tudo que for possível fazermos para ver o progresso da obra do Senhor. Veja a emoção desse salmista. Volte ao Salmo 84. Veja a emoção dele em relação à igreja como era. Versículo 2. Olha o verso 2 que diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Qual é a emoção que você sente nesse momento em que você se encontra na presença do Senhor? O salmista aqui, ele era tomado de uma emoção tão grande, de um prazer, de uma alegria por estar na presença tão grande, que ele chega a dizer que a sua alma suspirava. Ele chega a dizer que ele desfalecia nos átrios do Senhor. O desfalecer aqui era como se ele desmaiasse de tanta emoção na presença de Deus. Ele diz: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultar significa uma alegria indizível e cheia de glória. O cântico diz: exultai, exultai, vinde todos louvar. Você, seja sincero, qual é a emoção que você sente ao se encontrar na presença do Senhor? Sabe como é que o ímpio diz, irmãos, quando chega sexta-feira? Vocês sabem, né, como eles dizem? Como é que eles dizem? Sextou.
Sabe o que significa isso? Vamos farrar até segunda-feira de madrugada. O prazer do mundano chega a feriadão, sextou. Isso para alguns, porque tem aqueles que trabalham no sábado também, né? Mas a maioria parece que não trabalham. Então, opa! Seja sincero, hoje de manhã, domingo, quando você acordou, você fez assim: domingo, eu vou para a igreja, eu vou para a escola bíblica dominical, eu vou ter culto hoje, domingo. Seja sincero, você sente isso? Que o mundo nos dá lição, né, irmãos? Pois bem, o salmista lá adiante vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, né? Verso 1. Alegrei-me. O salmista diz: a minha alma exulta, o meu coração desfalece. Eita, a minha carne, a minha alma suspira. Que alegria! Nós temos um hino no cantor cristão 382 que diz: ó, vem, 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 vem a igreja comigo, se vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Sabe que tem uma estrofe que diz assim, ó: com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Você aguarda com prazer o domingo? Você fica assim: ui, tomara que chegue domingo para eu estar na presença do Senhor. O salmista fazia isso. Sabe por quê? Nós temos incontáveis razões para essa emoção. Mas sabe por que você nunca devia faltar um culto estando em sua condição de participar? Sabe por que você devia exultar? Sabe por que você devia vir saltando para a casa do Senhor? Por causa daquilo que Cristo fez por sua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Abra mesmo. Marque esse texto. Leve em seu coração. Nós estamos também diante da mesa do Senhor nesta noite. Esse texto fala sobre isso. Mas eu quero lhe chamar a atenção para o culto nessa hora. Em Hebreus capítulo 10, meus irmãos, veja o que está escrito a partir do versículo 19. Diz assim, ó: portanto, quando diz portanto, se refere àquilo que estava dito antes. E o que está sendo dito antes? A obra de Cristo, a nova aliança que Ele fez conosco pela sua morte lá na cruz. E aí Ele vai reforçar agora. Esse portanto é pelo que Ele diz antes e pelo que vai dizer a seguir. Então o que aqui está escrito? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima.
Esse versículo 25 está dizendo, não deixando de congregar. Aí ele diz assim, ó, como é costume de alguns. Se fosse eu o escritor, eu diria assim, como é o mau costume de alguns. Por quê? Eu não posso deixar de congregar. Por que eu não posso deixar de estar na presença do Senhor? Porque para você estar aqui, e eu estar aqui, Cristo derramou o sangue dele lá na cruz. Veja o que está escrito. Entremos com ousadia no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Cantamos há pouco o véu que separava, já não separa mais. O pecador antes de Cristo não podia estar aí onde você está, não. Por isso o salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Sabe por quê? Porque o pecador só podia chegar no átrio. Aqui é como se fosse um santuário. Não, aqui só os sacerdotes. O pecador ficava na parte externa do templo. O átrio. Onde estava o altar de sacrifício que representava Cristo. Ele trazia a sua oferta de sacrifício, seu animal limpo, sem mancha, sem defeito, representando Cristo, e dali ele voltava. Ele não entrava no santuário, não. Só que entrava era os sacerdotes. E do santuário para a terceira parte, que chamava Santo dos Santos, só um entrava, era o sumo sacerdote, e era só uma vez por ano. Existia um véu que separava. Era dentro do santuário onde estava a arca de aliança, onde havia a manifestação da glória de Deus. E somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, somente ele tinha acesso à gloriosa presença do Senhor. Uma vez por ano. Quando Cristo foi pendurado lá na cruz, quando ele foi dar o seu último suspiro, ele disse, tetelestai, está consumado. E aí ele suspirou, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora todos, por Cristo Jesus, podem entrar na presença de Deus. Custou o sangue de Jesus para nós estarmos hoje aqui. Você vai fazer assim? Eu vou quando eu quiser, eu chego na hora que eu quero. Você considera o sacrifício de Cristo, o que ele fez para você estar hoje na presença dele diretamente, sem precisar de animais, sem precisar de sacerdotes? Todos nós podemos ficar face a face com o nosso Deus na presença por meio do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ele tinha essa emoção, o salmista? Sabe a emoção que tinha o gadareno quando foi liberto? Quando ele foi liberto, ele disse, Jesus, me deixe estar contigo. Ele agora queria deixar tudo para estar com Jesus. Jesus diz, volta para a sua casa e conta aos seus que o Senhor teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz que ele saiu, não só foi na casa dele não, a Bíblia diz que ele saiu por 10 cidades, Decápolis, contando como Deus foi gracioso e misericordioso com ele. Então, por que é que nós devemos estar sempre na presença do Senhor? Por que é que nós devemos amar a igreja do Senhor? Porque ela custou o sangue de Cristo. Ela não é invenção do homem. E está com prazer. Está aqui com alegria. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam. Não é? Que Deus possa estar enchendo o seu coração, meu irmão, dessa motivação de gratidão, de alegria, pois está. Mas veja o que ele diz em seguida, verso 3. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
Agora aqui está algo tremendo. Pardais e andorinhas. Encontraram no templo um local para fazer o ninho. As andorinhas fizeram ninhos pardais. Aqui tem ninho de pardal, aqui perto do templo. Aqui em Getúlio tem pardal. Está acabando, né? Pois bem, veja só, no templo, em um local próximo aos altares do Senhor, os pardais e a andorinha encontraram lugar e fizeram um ninho onde pudessem acolher os seus filhotes. Meus irmãos, que lição tremenda. Quanto vale um pardal? Se você pegar um pardal e sair aí pelas ruas de Getúlio do Ouro, olha o pardal para vender, olha o pardal, olha o pardal. Quanto vale um pardal, irmão? Nada, nada. Se pedir R$1 por um pardal, vai achar quem deu R$1 no pardal? Não vai. Pois é, é verdade. Bichinho sem valor nenhum, pardal. Mas na presença do Senhor, ele encontrou lugar. Se criaturas que não têm valor nenhum, encontrou na presença do Senhor um local onde puder estar. Vocês imaginem nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, segundo Jesus, que valemos muito mais do que as aves dos céus. Lá, esses passarinhos fizeram um ninho onde pudesse acolher os seus filhotes. Não tem lugar melhor do que a igreja para você trazer a sua família, para você estar. Não tem. Eles encontraram lá no santuário um local seguro para fazer o ninho e acolher os seus filhotes. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que nós trazermos os nossos filhos para a casa do Senhor. A alegria de estarmos. Olha, ali tem uma família com 3 ali pequenos, né? Que coisa tão linda. Temos um momento de culto lá em Xique-Xique, em que todas as crianças, no domingo, à noite, todas as crianças vêm para frente. É um momento de oração com eles ali. E toda vez o dirigente, cada domingo eu escalo um dirigente diferente, toda vez eles, as primeiras palavras sempre são iguais. É sempre um momento maravilhoso. É sempre um momento glorioso. De fato, estar ali com as crianças. Oh, não tem lugar melhor para você criar sua família do que na presença do Senhor. Pardais e andorinha, que não valem nada, mas na presença do Senhor encontraram espaço, encontraram lugar seguro. Então, que você ame a igreja e que aqui seja um lugar onde sua família possa estar. Não tem lugar melhor do que criar. Às vezes eles fazem muito barulho. Aqui é o lugar de as crianças fazerem o barulho. As meninas dão muito trabalho. Aqui é o melhor lugar para eles dar trabalho. Perturba muito o culto. Aqui é o melhor lugar para eles estar perturbando. O mundo aí está oferecendo tudo para tirar a família da presença do Senhor. Tenha muito cuidado. Finalmente, ele diz assim, não é, meus irmãos, que eles encontraram os pardais perto dos altares do Senhor. E é justamente isso que eu quero falar, de altares. Sabe o que é que fala? Altar fala, sabe de quê? De sacrifício. Altar fala, sabe de quê? De Cristo. Então nós estamos aqui por causa de Cristo. Ele é Rei meu e Deus meu. Então, nós não devemos estar aqui por causa de pastor Paulo, nós devemos estar aqui por causa do pastor fulano, nós devemos estar aqui por irmão A, irmão B. Não foi irmão A, não foi irmão B, não foi pastor A, pastor B que deu a vida por você. Foi Cristo. É Ele que, a motivação para estarmos sempre aqui na igreja do Senhor, foi Ele que deu a sua vida por nós. Então, ele ajunta dizendo, bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente.
O salmista diz: louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Sabe o que está escrito no Salmo 27, versículo 4? Uma coisa eu peço ao Senhor. Se você fosse pedir uma coisa a Deus, seja sincero, o que é que você pediria? Não precisa responder. Eu sei que a maioria, com toda certeza, no mundo, se dissesse assim, uma coisa, peça ao Senhor, ia dizer saúde. Sempre que eu vejo uma pessoa dizer, olha, duas coisas eu quero, saúde. Não é? Tem aquela musiquinha de final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Pois bem, dinheiro, saúde. O salmista diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor. Isso é adoração, irmãos. É para isso que nós viemos aqui, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui é na igreja do Senhor, o lugar de adoração. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, a primeira ordem que ele deu foi essa: eu tirei vocês das casas de escravidão, não tenham outros deuses diante de mim. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Então foi para isso que Deus nos resgatou. Não foi apenas para nos dar uma passagem para ir para o céu, mas para fazer de nós verdadeiros adoradores. E o salmista diz: uma coisa eu te peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, adorar, e o quê? E meditar no seu templo e ouvir a tua palavra. É isso, igreja, é cultuar, é louvar, é orar, é ouvir. Meus irmãos, isto é um meio que a graça de Deus nos dá para a gente crescer espiritualmente. Nós não podemos viver sem isso, sem a igreja do Senhor. Essa história de desigrejado é de Satanás. Igreja não é invenção de homens. Eu edificarei a minha igreja, disse o Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que Deus suscite em nossas vidas um amor mais profundo pela igreja. Não sejamos apenas crentes domingueiros. A Bíblia diz que os primeiros cristãos, a Bíblia diz, e foram batizados todos os que receberam a palavra. Aí a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E todos os dias estavam reunidos, de casa em casa. Veja só, a igreja estava crescendo. Não tinha templos nas cidades. Não, perseguição era terrível. Até o templo de Jerusalém ele seria destruído posteriormente. Mas eles não deixavam de reunir. Estavam em suas casas, sempre cultuando ao Senhor, pagando com as suas próprias vidas. Confessar que Jesus Cristo era o Senhor era como se assinasse um atestado de óbito. Porque isso não havia liberdade para isso. Mas eles sabiam o que Jesus tinha feito pela vida deles. E nada iria impedi-los de cultuar ao Senhor. Então eles tinham prazer, tinham alegria, todos os dias, de estarem na presença do Senhor. Por quê? Porque custou o sangue de Cristo. Que Deus desperte mais e mais a todos vocês. Sei que alguns não vieram nesta noite aqui por problemas que os impediu de estarem aqui. Só falte numa condição dessa, se você não puder estar, mas estando em sua condição, esteja aqui. E esteja não por uma mera obrigação religiosa, mas esteja, como diz o salmista,
com prazer, a minha alma suspira, o meu coração desfalece, exultam pelo Deus vivo. Uma coisa eu peço ao Senhor. Tem muita gente, eu gostaria de estar mais presente, eu gostaria de ser mais constante. Mas o salmista não disse que só gostaria não. Ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Então, esse esforço, o diabo vai fazer de tudo para você não só ficar desejando estar na igreja. Vai chegar um momento que você não vai poder estar mesmo, por algum problema de saúde. E eu contava hoje que tinha uma irmãzinha que ela faltava culto lá na igreja, chique. Mas ela faltava culto. Aí ela ficou paralítica. Aí visitando ela, disse: ô pastor, como eu gostaria de ter saúde para estar sempre na minha igreja. Como eu gostaria de estar na minha igreja, mas agora, quando teve a oportunidade, meus irmãos, o que fez aquela irmã, desprezou tanto. Pois bem, pode chegar um tempo que você não vai poder vir mais aqui, viu? Então, enquanto você puder, venha. Esteja presente e venha por gratidão, por aquilo que Cristo fez. A carne dele foi partida por você, o sangue dele foi derramado por você. É por isso que você deve estar sempre aqui, porque você foi comprado. Você não é de você mesmo, você é de Cristo. Agora, se você é de você, você vem na hora que você quiser, quando você quiser, tá certo? Se você é de você. Agora, se você é de Cristo, não perca, tendo a oportunidade de estar presente para a glória de Deus. Amém.